O objeto de conhecimento desta aula é a correção da atividade proposta 1 do roteiro de estudo 14, que, portanto, contempla a aula 1 e a aula 2 deste roteiro. Na questão 1, diz o seguinte: o curto-circuito acontece quando há um superaquecimento da fiação instalada, geralmente provocada por uso de materiais inadequados ou obras mal feitas. Ocorre principalmente quando se utiliza algum aparelho que demanda muita energia elétrica para funcionar, como chuveiros elétricos. O uso de disjuntores e fusíveis é uma forma de garantir que um curto-circuito não ocorra. Determine abaixo a função desses dispositivos. Como você pôde perceber, a resposta foi dada no rodapé da página da atividade e a gente percebeu que era a letra B, onde diz que esses dispositivos protegem as instalações de acidentes ao interromper a passagem de grandes correntes elétricas e possivelmente um incêndio. Porém, para não ficar só por aí, eu acrescentei uma pergunta pedindo para você dizer qual é a diferença entre esses dois elementos ou esses dois dispositivos, como você quiser chamar. Mas qual é a diferença entre os disjuntores e os fusíveis? A diferença é que os disjuntores, como você pode ver aqui nesse GIF, eles acionam a chave quando ocorre algum tipo de superaquecimento na fiação. E essa chave, ela baixa. No caso, depois que você conseguir fazer todo o reparo na instalação, você pode levantar a chave e ele vai estar funcionando normalmente. O que não acontece com os fusíveis, né? Os fusíveis, eles queimam, esse fio rompe quando acontece um superaquecimento na instalação elétrica da sua casa, o que vem necessitar uma troca desse elemento na instalação elétrica. Ou seja, a gente vai ter que substituí-lo, que não acontece com os disjuntores. Então, essa é a principal diferença entre os dois. Na questão 3, pede: os resistores da figura abaixo estão associados em paralelo e a essa associação aplica-se uma diferença de potencial de 120 volts. Aí ele pede para você determinar a resistência elétrica do circuito, na letra A. Na letra B, ele pede a intensidade de corrente elétrica total. Na letra C, ele vem pedir a intensidade de corrente elétrica no resistor de 10 ohms. E na letra D, ele pede a intensidade de corrente elétrica no resistor de 15 ohms. Vamos resolver, então, primeiro a letra A. Mas antes, vocês têm que observar se a associação é paralela ou se a associação é em série, né? Tem a regra da letra, tem a regra da corrente, né? Então, perceba o seguinte: quando a corrente total, que é essa aqui, quando ela chega nesse ponto, que a gente chama de nó, ela vai precisar se dividir, né? Parte dela vai descer aqui, que a gente vai chamar de I1, e a outra parte vai seguir reta, eu vou chamar de IX. Essa corrente aqui, IX, quando ela chegar nesse outro ponto, que é outro nó, ela vai ter que se dividir novamente. O que acarreta, então, na corrente I2, que é a que vai descer pelo resistor de 15 ohms, e na corrente I3, que é a que vai descer pela resistência de 12 ohms, ok? Entendido isso, né? Então, se você entendeu que a corrente se divide, é um passo para você, então, entender que esses resistores aqui, eles estão em paralelo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a regra da letra. Por enquanto, a gente entendeu como que eu identifico que eles estão em paralelo através da interpretação do caminho da corrente elétrica. Então, por meio disso, né? Como eu percebi que a corrente se divide quando chega nesse nó, eu percebi que esses resistores estão em paralelo, pela divisão da corrente. A resolução da letra A, então, já que ele está pedindo a resistência equivalente do circuito, e eu sei que esses resistores aqui estão em paralelo, vai ser o inverso da resistência equivalente, que é igual ao inverso da resistência 1, mais o inverso da resistência 2, mais o inverso da resistência 3. Né? Então, vamos substituir, nós obtemos isso. O que eu faço agora? Vou fazer um mínimo múltiplo comum, tá? Mínimo múltiplo comum de 10, 15 e 12 é 60. Aí eu pego esse número, que é 60, divido por 10
60 dividido por 10 vai dar quanto? 6. 6 vezes 1, 6. Esse sinal vai vir para cá, mas antes disso, vamos pensar. Quanto é 60 dividido por 15? Vai dar 4. 4 vezes 1, 4. Tá? Observa que o sinal veio para cá. Agora, por último, 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Aqui em cima a gente vai somar tudo, né? 6 mais 4, 10, mais 5, 15. E a gente tem aí uma razão de 15 por 60. Só que eu não quero o inverso da resistência equivalente. Eu quero a resistência equivalente. Então, eu vou ter que inverter isso aqui. E quando eu inverter, fica dessa forma. 60 dividido por 15, portanto, dá 4 ohms. Essa é a resistência equivalente desse circuito inteiro. Na letra B, ele pede a intensidade de corrente elétrica total. Como eu já sei a resistência equivalente do circuito, fica muito simples. Por quê? Porque a corrente elétrica total vai ser a tensão total, que foi fornecido aqui na imagem e foi dito aqui no enunciado, dividido pela resistência equivalente que eu já encontrei na letra A. Então, vai ser 120 dividido por 4, que dá 30 amperes. Na letra C, ele está me pedindo a intensidade de corrente elétrica do resistor de 10 ohms. A gente sabe que a corrente que passa pelo resistor de 10 ohms não é a corrente total, porque ela se divide nesse nó. A que passa por ele é a corrente 1, né? E para encontrar a corrente 1, é que eu preciso entender aqui, nesse processo, a regra da letra, como eu falei para vocês, que eu vou ensinar vocês a fazer a regra da letra agora. A regra da letra começa assim. Primeira coisa, você tem que identificar onde é que estão os polos positivos e negativos do gerador, né? O gerador é esse aqui. Polo positivo é a barra maior, polo negativo é a barra menor. O polo positivo eu vou chamar de potencial A e o polo negativo eu vou chamar de potencial B. Então, potencial A, potencial B. Eu vou seguir com potencial A chamando só de A. E aí eu posso seguir com potencial A e colocar ele nesse nó? Posso. Por quê? Porque desse nó aqui, que eu vou colocar aqui para você, até o potencial positivo, não tem resistor nesse caminho, né? Não tem resistor nenhum. Então, eu posso colocar o potencial A aqui. É o mesmo diferença de potencial, tá? Então, observe aqui. Desse nó até aqui nesse outro nó, vai ter algum resistor no meio deles? Também não, então eu posso continuar colocando o potencial A lá. Daqui desse ponto até esse ponto aqui, tem algum resistor no meio? Não, então eu posso continuar. Agora, observe, eu não posso baixar esse potencial A para esse lado aqui. Por quê? Porque nós temos um resistor no meio. Essa é a regra. Se tiver resistor no meio, o potencial do outro lado não é o mesmo, vai ser diferente. Então, o que eu faço? Eu vou baixar o potencial aqui, ó, potencial maior, potencial menor. E eu chamei de B, então aqui vai ser B, aqui também vai ser B, aqui também vai ser B e aqui também vai ser B. Observe que o resistor de 10 ohms tá entre uma diferença de potencial AB, que é o mesmo do gerador, 120 volts. O resistor de 15 ohms também está estabelecido a uma diferença de potencial AB, que é o mesmo do gerador, 120 volts. O de 12 ohms também estabelecido aí uma diferença de potencial AB. Isso caracteriza que esses resistores estão em paralelo. Então, toda vez que eu tiver uma associação de resistores que estão em paralelo, a diferença de potencial entre eles é a mesma. Então, eu posso dizer que a diferença de potencial que está estabelecida nesses resistores é igual? Sim. E vale quanto? 120 volts, porque é a mesma da fonte, tá? Então, tá aqui. A diferença de potencial 1 do resistor 1 é igual à diferença de potencial do resistor 2, que é igual à diferença de potencial no resistor 3, que é igual à diferença de potencial lá da fonte, né? Porque a fonte é AB também, então é 120 volts. Essa é a regra da letra, tá? A gente vai ver ela mais na frente com outros formatos. Então, já sabendo que a diferença de potencial neles é igual, a gente vai resolver a C, que pede
a corrente que passa pelo resistor 1. Para achar essa corrente 1, eu preciso saber a tensão 1 e dividir pelo resistor 1. A tensão 1 é a mesma da fonte, então fica 120 dividido por 10, que dá 12 amperes. Aproveitando, então, o mesmo raciocínio, nós vamos fazer a letra D. Que a corrente 2 vai ser a tensão 2 dividido pelo resistor 2. Ou seja, 120 dividido por 15, que dá 8 amperes. E a gente terminou a atividade 1. Observe, gente, que essa atividade é importante para quem está fazendo a avaliação da semana que vem. Porque é só na semana que vem a avaliação, mas tem gente que já está adiantando para resolver algumas questões.